Toca Livros e Grupo Editorial Citadel apresentam A Felicidade é Inútil, de Clóvis de Barros Filho. Narrado por Alexandre Merck. A felicidade é mesmo assim, tão inútil quanto empurrar um João bobo. Advertência. Tudo começa com uma advertência. Sim, advertência. Porque você pode não ter comprado o livro ainda. Ser do tipo que gosta de dar uma lidinha para ver qual é a do autor. Se vai ser divertido ou um porre. Eu também faço isso. Se dermos sorte, e você começou pelo começo, eu tenho a chance de te ajudar. No título você leu Felicidade, como consta na capa de outros tantos que estão aí na livraria junto deste. Não é por acaso. No mundo dos que mexem com livros, acredita-se que um título com essa palavra ajude a vender. Não é mecânico, tipo papum, estímulo e resposta imediata. Viu felicidade na capa? Pronto, comprou. Seja o leitor quem for. Fosse assim, todos apostariam na fórmula. Mas há um atrativo inegável, para muitos. Sendo assim, esta é a oportunidade de corrigir alguns equívocos de expectativa. Em primeiro lugar, este livro não ensina ninguém a ser feliz. Tampouco, mais modestamente, a viver momentos de felicidade. Não encontrará em suas páginas afirmações do tipo: pense desta forma, faça isso ou aquilo, deixe de agir assim ou assado, adquira tal hábito e a vida será feliz. Ou um pouco mais feliz que seja. Nada disso. Também ficarei devendo alguma fórmula para medir ou simplesmente diagnosticar a felicidade, própria ou alheia. Algo do tipo: o nível de sensação de felicidade resulta do alinhamento, não absoluto, mas tendencial, do nível de expectativa com o nível na vida experimentada, de realidade vivencial. Nem régua, nem receituário, portanto. Mas então, para que serve o que você escreveu? É completamente inútil? Termos como completamente trazem segurança, mas costumam nos levar a erro. É absoluto demais. Sempre acaba aparecendo uma brechinha, uma fissura, e a tal afirmação, que tinha 99% de pertinência, por causa do completamente, acaba em falsidade, tirando a razão de seu porta-voz no último segundo. O que eu diria sobre este livro? Só para te ajudar, se você me der licença, claro, porque, por tê-lo escrito, já o li até o fim. Em primeiro lugar, para que a vida, diríamos como um todo, melhore, a leitura não serve. No entanto, ao longo das páginas, aqui e acolá, pode haver algum prazer, uma satisfação, decorrente da graça de uma ideia, da pertinência de algum exemplo, mas que morre com a própria leitura. Nesse caso, o espírito do leitor sorri, com o livro aberto entre as mãos. E se for generoso bastante, seus lábios o acompanharão, comunicando ao mundo o bom momento. Mas acaba aí. Nenhuma aplicação posterior é sugerida. Em segundo lugar, ao afirmar que a felicidade é inútil, não estamos sugerindo que não tenha valor, que seja ruim, que não vale a pena persegui-la, buscá-la, ou simplesmente entender do que se trata. Nada disso. Pelo contrário, até. Porque para nós, o inútil pode ser bom. Em outras palavras, não prestar para nada ou não ter serventia alguma pode indicar uma preciosidade, um valor inestimável, o próprio bem supremo, insuperável. E aqui você se coça. Como assim? Onde pode estar o valor de uma coisa que não presta para nada? Então, se a ideia despertou inquietação, siga adiante, em nome da reflexão e do prazer que a simples leitura possa trazer, por ela mesma, sem esperar muito mais. Se o que você esperava da leitura não coincidir com a realidade vivencial que o livro promete oferecer, você é candidato a um instante de vida infeliz. Melhor recolocá-lo na estante. E esta advertência, ao menos ela, terá sido útil para alguma coisa. Pronto, advertido está. Agora, se você se precipitou e foi logo pro caixa, aí não tem mais jeito.
Prefácio, por Monja Coen. Hoje fiquei catando letras, formando palavras, frases, sentidos. A inutilidade da felicidade me inundou. Assim, invadida pelos pensamentos do professor Clovis, me senti pequena, insuficiente, inútil. Um francês tornou-se monge tibetano. Mediram sua felicidade. Como? Aparelhos especializados da neurociência medem ondas mentais e chegaram à conclusão de que essa pessoa é o homem mais feliz do mundo. Como alguém pode chegar a tal conclusão? Teriam medido todos os cérebros de todos os seres humanos, de macacos e cascavéis? Sempre feliz. O que significa essa assertiva? Há trabalhos científicos a respeito. Não sou cientista. Depois fui ao Butão. Fomos recebidos por membros do governo. Preparavam-se para apresentar, algumas semanas depois, em Paris, o Índice de Felicidade Interna Bruta. Índice mais adequado que o de Produto Interno Bruto. Felicidade interna de um povo. Faltou convidarem o professor Clovis para os fazer pensar. Felicidade tem a ver com o que mesmo? Tradições, bem-estar, suficiência e muito mais. Teria a ver com o rato correndo assustado entre as casas antigas? A barata voando no concreto? As matilhas de cães gordinhos e livres recostados em volta dos sinos de preces? Om Mani Padme Hum. Para que serve a felicidade? Pode não servir para mais nada além de si mesma. Breve, passageira e condutora do trem da vida-morte. Professor Clovis reflete, provoca, incita. Com exemplos de livros, filmes, autores, filósofos, histórias novas e antigas. Colocou-me no prefácio, o que vem antes da face. Qual face você tinha antes de seus pais nascerem? É um koan antigo. Responda. Qual a sua face? Sabedoria. Tem a ver. Professor Clovis é brilhante, inteligente, ardente, amante de combis e de voos gentis. Gosta de escrever japonês. Para nada. Comecei a ler. Havia pressa. Em mim ou na fala? Foi gravado, transcrito, corrigido. Sem ver, vê tudo em profundidade. Tão profundo quanto o sono de uma criança saudável depois de brincar muito, muito, muito. Criança que acorda, desperta e se maravilha com o instante incessante do que já foi. Passou. Tem a ver com... Felicidade tem a ver com... indefinível. Felicidade, deves ser bem infeliz. Andas sempre tão sozinha, nunca perto de ninguém. Era uma música. Minha professora de violão, eu devia ter entre 10 e 12 anos de idade, chamava-se Felicidade. Ela não tinha pelos no corpo. Isso mesmo, não tinha pelos nos braços, a sobrancelha era pintada. Era bonita, pequena, magra, quieta. E me ensinou essa música que nunca esqueci. Era ela, a Felicidade. Felicidade, vamos fazer um trato. Mande ao menos teu retrato, para que eu veja como és. Esteja bem certa, porém, que o destino bem cedo fará com que teu rosto eu vá esquecer. Felicidade, não chore, que às vezes é bom a gente sofrer. Por que ela vinha me dar aulas de violão? Eu não tinha talento algum. De certo era pobre, precisava trabalhar. Sabia tocar violão e dava aulas particulares em casas de meninas que tinham tempo e dinheiro. Comecei e larguei, como tantas outras coisas. Relacionamentos, afetos, fetos. Felicidade inútil. Por não servir para nada especificamente, serve para tudo. Aprecie a mente do professor Clovis, que fala alto, vê mais longe que uma águia e ouve melhor do que um cão ou uma pessoa com tuberculose. Revela o mais íntimo de cada um de nós, leitoras e leitores. Aceite o desafio. Pense, repense, conclua, duvide, revide. Pensar faz bem. Para quê? Um livro ditado, gravado, transcrito. É aula de tudo. Ouço sua voz, escorrego e me levanto em seus pensamentos. Obrigada, professor, pelo resumo vivido,
Potência ascendente que tem a ver com a inutilidade de ser feliz. Mãos em prece, Monja Coen. Capítulo 1. O escravo das 1001 utilidades. Felicidade tem a ver com o fim da linha. O nosso tema sempre foi objeto do interesse de pensadores, desde muito antigamente, sem definição que se imponha. Não com aquela pretensão de universalidade indiscutível. Essa ainda não temos. E olha que tentativas houve. Do mais antigo ao contemporâneo. Se não conseguiu até hoje, muito fácil não há de ser. Por isso, cada capítulo começa com um humilde tem a ver. Se você, leitor, acha insuficiente, impreciso ou pouco rigoroso, claro que tem toda a razão. Afinal, isso de ter a ver é quase como não dizer nada, não sair do lugar. De acordo, se formos forçar a mão, tudo tem a ver com tudo, ou quase. Então, melhor ir dando exemplos. De fato, parece muito mais fácil responder à pergunta sobre o que é que me faz feliz. Quem sabe se, começando pelas próprias experiências, não encontramos algo em comum e pertinente a outras também. Assim, eu, autor deste livro, sou feliz quando alguém liga pedindo uma palestra sobre felicidade, ou sobre outro tema qualquer. Felizmente, os clientes são compreensivos e não cobram a tal definição. Também sou feliz quando posso me refugiar na cabana, no alto de uma montanha baixa, entre Amparo e Águas de Lindóia, no silêncio humano dos bichos tagarelas. Minha felicidade quando os amigos sugerem comida árabe, quando recebo um abraço de quem amo, quando o Botafogo de Ribeirão Preto vence, quando ainda tem mussarela fatiada para pôr naquele pão de forma com passas, e quando fica tudo bem tostado na tostadeira velha, quando o grupo dos filhos pipoca a mensagem sobre o almoço de domingo. Sou feliz também ouvindo Elba e Zé Ramalho, Fafá de Belém e Alcione, Gal, Gil e também Rita Lee. Tem tanta coisa. Acho que é melhor parar. É tão mais fácil dar exemplos do que arriscar definições. Por que será? Porque é da natureza da felicidade apresentar-se como inapreensível, impossível de ter, reter, deter. Quando supomos agarrá-la, é porque já nos escapou. Quando tentamos detê-la, é porque já se evadiu. Damos de ombros à distância, resignados, quando estávamos certos da sua presença. E quando menos esperada, eis que reaparece de supetão. Parece mais visível e colorida na ausência, bem mais incerta e dubitativa na presença. Reconhecemos a felicidade pelo barulho da porta que faz ao partir, pela ruptura do instante que virou memória, da vida que virou relato, da sensação que virou narrativa. Tá procurando o que aí? Posso saber? Viscosa, escapadiça, sempre de saída. Ainda assim, a felicidade parece estar por trás de tudo o que fazemos ou pensamos. Basta ir procurando razões para nossas decisões, à moda das crianças perguntonas. Estudar no domingo, para quê mesmo? Ir bem na prova? Passar de ano? Diploma? Faculdade? Estágio? Emprego? Salário? Consumo? Chegamos a uma casa em Maresias. Ah, vai! Um apartamento em Miami. Vixe! Pegamos um caminho meio pobre, digo, rico. Bem, entenda como quiser. Vamos voltar lá ao estudo de domingo. Para quê mesmo? Para aprender. Para saber. Vamos saber para quê? Para a felicidade, balbuciou o aluno mais tímido, já arrependido de ter aberto a boca ante o olhar da sala toda sobre si, fazendo pouco. E para que a felicidade? Desafia o professor. Silêncio da galera. De fato, a felicidade não é para nada. Porque nada importa além dela. Porque ela, por ela, não leva a nada. Nem pretende. Porque não é caminho para nenhuma outra coisa. Não é meio, nem instrumento. É o fim da linha. Tudo o que queríamos, desde o começo. Escravos aplaudidos. Inútil, portanto.
Sim, a felicidade é 100% inútil. E você, que sempre foi escravo, instrumento de outras vontades, terá passado a vida na utilidade. 1001, talvez. E sendo aplaudido por isso, associando inútil a coisa ruim, de nenhum valor, ou a todos que não servem para nada, imprestáveis. Você mesmo, que não sossegou enquanto não viu seus filhos escravizados como você, educando-os para serem úteis, dia após dia. Agora se vê abestado, perplexo. Acaba de se dar conta de que o mais valioso, justamente por já ter valor em si mesmo, é perfeitamente inútil. Não precisa de mais nada que lhe confira utilidade. E, portanto, sempre valeu mais do que tudo de mais útil. Com efeito, o valor de utilidade precisa do outro. Sem ele, nada feito. Há, portanto, uma dependência. Para poder valer alguma coisa, pessoas, atividades e tudo mais carecem daquilo para o que são úteis. Há risco, portanto. Qual risco? Na eventual ausência desses últimos, o que era útil deixa de ser. Assim, na hipótese de um mundo com gravadores portáteis, taquígrafos terão perdido a utilidade, e nesse caso o valor também. Como cafeteiras no mundo sem café, sapatos sem pés, supositórios sem ânus, vozes sem tímpanos, xaropes sem garganta, mas também professores sem escola, ou sem alunos querendo aprender, guloseimas sem famintos ou gulosos, e moral sem liberdade. Da mesma forma, martelos, pregos, quadros e paredes, cadeias de utilidade que vão distribuindo entre seus integrantes, instrumentos, certo valor de utilidade. Uma interdependência frágil. Vai que alguém invente um jeito de pendurar quadros sem furar a parede. Felicidade, portanto, não é martelo nem prego. Porque não precisa de quadros na parede a pendurar para receber sua cota de valor. Felicidade tem valor desvinculado, incondicionado, independente, em si mesmo. Nada tendo a ver, portanto, com alguma utilidade. Por isso, talvez, todos a busquemos, mesmo quando nos enforcamos. Resta saber a que ela corresponde, ou, se você preferir, o que deve acontecer na vida para que tenhamos certeza de que naquele instante houve felicidade. A felicidade dos outros é muito útil. A investigação parece interessar ao mundo do capital. Afinal, por trás de tudo que se oferece ao consumo, sugere-se, com maior ou menor estardalhaço, alguma felicidade. Quanto mais precisamente o mercado identificar as condições do consumo que faça advir esse efeito, mais calibradas serão as estratégias de oferta, de venda, de marketing, de sedução. A ação do vendedor já foi um dia estritamente entregue ao improviso, à intuição do agente, ao senso de conveniência do profissional. Podia dar certo, claro, mas também podia dar muito errado. Isso de fracassar na hora de vender me fez lembrar do início do século XX na Rússia e de Averchenko. Foi cronista famoso em Moscou. Uma de suas mais satíricas manchetes deu letras e luz ao encontro com um vendedor caixeiro de hábito curioso. Só deixava a residência de seus clientes voando pela janela. Bastavam 20 minutos de conversa. E, lá ia o Tzatska, que hoje significa caixeiro, mas que antes significava quinquilharia, da janela para a calçada. Com seu terno engomado e sapatos de couro, arremessado por clientes indignados com tamanha falta de noção. Aquele Tzatska tornou-se personagem recorrente das paródias, entrando para o inconsciente coletivo na Rússia. Dizem que suas últimas palavras no leito de morte foram estas: "Queiram, por gentileza, experimentar meus últimos modelos de caixão sob medida. São excelentes." Das crônicas de Averchenko, que já completaram 100 anos, até hoje, as técnicas de venda se sofisticaram. Para tanto, a felicidade dos clientes visitados pelo caixeiro tornou-se quantificada, medida pela régua de questionários elaborados com critério harvardiano. Top felizão.
Converteu-se assim num número. Quanto maior a precisão aparente, melhor. A objetivação em algarismos de estados de espírito, levada a cabo em escala global, permitiu a confecção de rankings internacionais, conferindo a este ou a aquele país o título de campeão do mundo de felicidade. Agora pare para pensar. Se você é campeão do mundo de felicidade, tem todo o direito de desdenhar do campeão do mundo de peteca, pelota basca, carregamento de ovo na ponta da colher, arremesso de carambola ou medição com palito de fósforo. Dá para fazer pouco caso até de presidentes poderosos, banqueiros riquíssimos, de gente escandalosamente linda, de Lionel Messi, de Michael Jordan. E de um prêmio Nobel qualquer. Afinal, todo dinheiro, poder, beleza e glória não valeriam grande coisa se não trouxesse para seus donos alguma felicidade. E sabemos bem que, no mais das vezes, não traz. Para quem é rico ou famoso, não é nada fácil saber o que as pessoas querem de verdade quando se aproximam. Como identificar uma amizade sincera, um amor verdadeiro nesses casos? Querido leitor, como dinheiro e fama nunca cruzaram o meu caminho, vou ficar devendo essa. Os raros incautos que se aproximam devem estar em busca do que seus corpos e mentes imaginam que eu seja. Essa sua dúvida, um campeão do mundo de felicidade, não tem. Já passou desse estágio. Não está submetido a essa incerteza. Já é feliz. O mais feliz. Em si mesmo e na comparação com o resto. Quanto ao prêmio Nobel, matemático genial, de que adianta ter encontrado a solução para a equação que intrigou a humanidade em toda a sua história e ser aclamado por isso? Se pensa em abreviar a vida, dia sim e outro também. Voltando ao mundo do capital, ao consumo, ao vendedor. Não basta, depois de criteriosa pesquisa, apontar o que mais faz feliz. Denunciar o que não coincide com o que estão a vender, sugerir mudança de estratégia, alteração de oferta. É arriscado, passivo demais. Não há que sucumbir ao status quo dos desejos. É preciso ir à luta, ser assertivo, convencer, alinhar na marra, ajustar a crença de felicidade ao que estamos oferecendo. E para isso, esfregar na cara a ignorância sobre si mesmos, sobre o que pode lhes fazer feliz, deixar claro que não estão desejando certo, ou que desejam pouco, que se equivocam, que falta muito, o mais essencial. Exatamente aquilo, o que estamos vendendo. E para os que estiverem no caminho certo, um prêmio. Isso mesmo, ser feliz do jeito certo merece, mais do que justo, como garantiu a propaganda um dia. O mundo trata melhor quem se veste bem. Como costuma dizer o Pondé, arguto observador do contemporâneo, o capitalismo empurra para a felicidade. Cobra a projeção de uma ideia do que é ser feliz. Empresários de verdade não combinam com depressão. Por isso, talvez, felicidade tenha virado uma obrigação. Como avalia Karnal, com a elegância de sempre. Tão obrigatório que ninguém nem pensa mais em ser feliz de verdade, mas apenas em aparentar. Satisfação que devemos ao mundo para que finalmente nos deixe em paz. Gladiadores do bem viver. Dessa forma, as verdadeiras condições de uma vida feliz convertem-se num troféu, em disputa por agentes interessados, ávidos por fazer acreditar que sem eles a felicidade imaginada é falsa, ilusória. Descrevemos uma arena de luta. A contundência dos golpes costuma depender de certa capacidade de esconder as verdadeiras intenções de quem golpeia, para que o argumento seja mais persuasivo. A construção civil e seus supercondomínios, as agências de viagens e as experiências turísticas paradisíacas, os MBAs, as promoções e os salários que asseguram, os donos da empresa e seus planos de carreira, compensação pela meta alcançada e o lucro assegurado, e assim por diante.
Sujaríamos todas as páginas deste livro com tintas de exemplos. Gente prometendo vida boa nunca faltará. E isso inclui palestrantes e autores de livros, como os de autoajuda. Ou nem isso. Capítulo 2. Pata imaginária apoiada no vento. Felicidade tem a ver com esperar. O leitor vai a campo. Resolve investigar o que as pessoas têm a dizer sobre o assunto. Dispõe-se a colher discursos, para depois analisá-los. Pergunta ao primeiro incauto que cruza seu caminho. Aqui para ele, na sua vida de carne e osso, corresponderia a felicidade. Sem isso fica difícil. É possível que, após alguma embromação protocolar, terminasse relacionando sua vida boa à propriedade ou simples posse de algum bem. Digo algum bem material, sem o qual tudo fica mais difícil. Percebendo que a entrevista é fértil e que o leitor tem suco para falar sobre o tema, pergunta sobre outros bens que não aquele. O entrevistado admite que estes também fazem parte da sua lista de pré-requisitos para uma vida feliz. Assim poderiam ficar a tarde toda, enumerando coisas importantes e até indispensáveis para que finalmente alcançassem a felicidade. E com insistência de caixeiro russo, você vai mantendo o interlocutor no tema, relacionando a sua felicidade a coisas que ele não tem. E isso? Que tal? E aquilo? Também não seria legal ter? O seu carisma e a dinâmica da conversa conseguem retardar o tédio, mas só por uns momentos. Finalmente ele resolve. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.